Olá, meu nome é Gleice Costa, estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho Observação do Céu no Ensino de Astronomia Construindo Referenciais, um trabalho em conjunto com Antônio Silva e Raquel Santos, orientados pela professora doutora Cristina Leite. Pertencemos à Universidade de São Paulo ao programa de pós-graduação em Unidades em Ensino de Ciências. A inserção de atividades de observação celeste como proposta didática pode contribuir de maneira significativa para o ensino de astronomia, abarcando aspectos de diferentes naturezas, desde procedimentais até filosóficos. Pesquisadores evocam que as atividades de observação do céu têm potencial para a construção da nossa identidade, estabelecer o contato com o entorno natural astronômico, aproximar o observador de procedimentos próprios da observação, construção de conhecimento de maneira mais clara e duradoura. Todavia, a literatura também aponta aspectos que podem interferir na qualidade da observação e, por vezes, a impossibilitar. Formação do professor, a ausência ou pouco contato com conteúdos astronômicos pode trazer insegurança a ele e, assim, não sente-se à vontade de construir ou aplicar uma atividade observacional. Poluição luminosa e atmosférica, condições meteorológicas e também na educação brasileira, os estudantes, em sua maioria, frequentam a escola em apenas um dos períodos do dia, ou seja, em geral, ficam na escola na parte clara do dia. Isso reduz os fenômenos que podem ser observados com o acompanhamento do educador, ou seja, realizados dentro do período escolar. Compreender quais os aspectos são relevantes para a construção de uma atividade de observação celeste é fundamental, tanto para a elaboração de novas atividades, quanto para a análise de propostas didáticas, e a partir dessa perspectiva é que desenvolvemos a nossa pesquisa. A análise resulta de um levantamento bibliográfico que inicialmente centrou-se em dois domínios eletrônicos. A RELEA, que é a Revista Latino-Americana de Ensino de Astronomia, foi escolhida por estar presente em uma grande região do nosso continente, abarcando em suas publicações tanto autores brasileiros quanto estrangeiros. O segundo domínio, BTDEA, é o Banco de Teses e Dissertações de Ensino de Astronomia, com publicações relacionadas ao ensino de astronomia no Brasil. Nesses dois domínios, a busca realizou-se até o ano de 2015. Também foram inseridos outros materiais, desde que estes descrevessem ou orientassem atividades de observação celestial. A análise segue, então, os critérios de Bardin, análise de conteúdo, que é definida em três etapas. A pré-análise, onde nós usamos palavras-chave relacionadas a atividades de observação. A exploração do material, onde nós lemos resumos, introduções, metodologias e considerações finais, buscando as atividades que realmente estivessem relatando ou construindo atividades reais de observação celeste, e não modelagens, por exemplo. E no tratamento dos resultados, nós então lemos profundamente os trabalhos que passaram pelos quesitos anteriores, buscando as convergências ou divergências nos procedimentos para a construção ou realização das atividades observacionais. Quanto aos resultados, nós percebemos que as atividades de observação do céu podem ser divididas em três momentos distintos, mas igualmente importantes: pré-observação, observação e pós-observação. No momento da pré-observação, é anterior à observação, onde estão relacionadas as orientações ou questionamentos aplicados ao estudante, antes que este execute a atividade prática. Levantamento dos conhecimentos prévios. Investiga-se o que o estudante sabe a respeito do que se pretende estudar a observar. Astros a observar. O foco da atenção, o foco da observação. Quais são os objetivos? Relaciona-se com os conteúdos, com os conceitos a serem estudados. O horário, alguns astros ou fenômenos são acompanhados apenas em um dos períodos, como a identificação das constelações. Entretanto, outros astros e eventos podem transitar entre ambos intervalos de tempo, como é o caso da Lua, que em momentos do seu ciclo é avistada na parte clara do dia e em outros na parte escura. A definição da duração da observação define o tempo que se destinará a essa aula prática, se uma noite ou se ao longo do ano. E, por fim, o espaço, que é o local, se será realizado em casa, na escola ou ainda em outra localização. A observação, o segundo momento. Esse é geralmente o momento mais esperado. A etapa da pré-observação tem a intenção de realizar um bom preparo para tal. O momento da observação vai além da identificação dos astros no céu. Também é possível obter dados e ou informações a respeito do objeto em estudo que poderão, neste momento ou posteriormente, se articular com outros conceitos. Os elementos que constituem essa categoria são as estratégias para observar ou acompanhar os astros ou fenômenos, em que nós temos aqui os instrumentos que estarão auxiliando a atividade,
qual tipo de registro que será efetuado, que medidas precisam ser tomadas e o referencial que será adotado, que, por exemplo, pode ser um grupo de estrelas ou o horizonte local. A natureza da observação, primária ou sistemática. A atividade primária tem caráter mais contemplativo, sem que se caracterizem elementos mais precisos sobre o astro ou fenômeno, enquanto que a atividade sistemática caracteriza o astro ou fenômeno com aspectos mais específicos, como, por exemplo, o sentido do movimento ou a sua velocidade. Na pós-observação, é quando se reúne a classe para dialogar sobre os dados da observação. Apresentamos aqui os dois elementos mais comuns, que é retomada e discussão, e cálculos a partir das medidas. É nesse momento que é avaliada a aprendizagem, identificando se os objetivos conceituais definidos na pré-observação realmente foram compreendidos ao longo do processo, e também subsidiar elementos para aperfeiçoar a própria sequência didática. Essa etapa promove um diálogo entre a observação e a sala de aula, transformando didaticamente a experiência que se teve com o céu. Aqui nós apresentamos como essas categorias auxiliaram na análise de como as atividades de observação do céu se apresentam em 3 coleções de livros didáticos das séries iniciais do ensino fundamental do Programa Nacional do Livro Didático de 2016. Esse programa ele envolve um conjunto de ações voltadas para a distribuição de obras didáticas, destinadas aos alunos e professores das escolas públicas da educação básica do nosso país. Como resultados, nós tivemos a análise de 20 atividades presentes nesses livros, e as porcentagens, elas referem-se à frequência com que essas categorias aparecem nas atividades relacionadas à observação do céu nos livros didáticos. Então, nós temos o material, nós temos as atividades presentes no livro do aluno, no do professor, ou em ambos os materiais. No momento da pré-observação, nós analisamos o momento em que se apresentam a atividade com o levantamento dos conhecimentos prévios, quais astros foram observados, quais objetivos aparecem nestas atividades, o horário e duração da atividade e o espaço em que se deu a observação. No momento da observação, nós analisamos quais instrumentos foram utilizados, a presença ou não de registros e de medidas a serem tomadas, né? E qual a natureza da observação presentes nessas atividades. No momento da pós-observação, nós analisamos se houve um momento da retomada e análise desses dados coletados, e a presença ou não de subsídios e complementos. Bem, algumas considerações podem ser citadas aqui. Esses referenciais foram fundamentados em pesquisas da área de ensino de astronomia. O céu, por se apresentar como um laboratório disponível de forma gratuita e ilimitada, nós podemos perceber que vamos encontrar uma imensa gama de fenômenos observáveis, tanto de dia como de noite, e, além disso, para o seu uso, não há necessidade de equipamentos tecnológicos, podendo ser realizada a observação de uma forma muito simples, utilizando apenas o olho humano. A atividade de observação do céu dentro de um contexto educacional pode contribuir com a construção do conhecimento, tornando o estudante um agente do seu próprio aprendizado. A gente reconhece que existem vários aspectos positivos conectados à execução de atividades observacionais. E, embora a elaborar uma atividade dessa natureza não é nada trivial, pois o não planejamento pode reduzir o potencial da atividade de observação, impossibilitando chegar ao objetivo que se pretende. Esse trabalho, ele apresentou 3 grandes momentos: a pré-observação, a observação e a pós-observação, cada um com seus elementos. E esses parâmetros, eles podem subsidiar tanto a construção como a análise de atividades de observação do céu em materiais didáticos. Aqui nós apresentamos as nossas referências bibliográficas destes slides e muito obrigado pela atenção de vocês.